acreditar na vida? É difícil defender, só com palavras, a vida, ainda mais quando ela é esta que vê, Severina. Mas se responder não pude à pergunta que fazia, ela, a vida, a respondeu com sua presença viva, e não há melhor resposta que o espetáculo da vida, vê-la desfiar seu fio, que também se chama vida, ver a fábrica que ela mesma, teimosamente, se fabrica. João Cabral de Melo Neto. Somos seres vivos, gostamos de viver, e isso nos é natural como respirar. Contudo, no que se baseia esse apreço pela vida, ele faz algum sentido? Pode ser racionalmente justificado? Se sim, como faríamos para explicá-lo a alguém que estivesse fora de nossa condição? Imaginemos que pudéssemos conversar com a matéria inanimada. Como faríamos para convencê-la de que viver o faz sentido? Provavelmente começaríamos explicando aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, e o quanto nos empenhamos para levar adiante nossos sonhos, incluindo todas as esperanças que nossos conhecidos depositaram em nosso potencial. Ao que a matéria inanimada responderia: fazer isso tudo. Depois o quê? Depois nada. Vivemos, fazemos essas coisas, depois morremos. E que sentido faz isso? O sentido você mesmo constrói ao longo do trajeto. Mas que sentido faz você criar um sentido? O sentido é viver. Então o sentido é viver. E você só inventa um caminho. Sim, mas por que viver? Porque quero. E que sentido faz querer? Faz sentido para mim. Mas é para mim que está tentando explicar. Você entenderia se estivesse viva. Não é familiar? Exatamente o tipo de resposta que receberíamos de um religioso quando se percebe incapaz de comunicar as experiências que o levaram a crer no que crê. Se, para justificar a vida, precisamos recorrer a esse tipo de argumentação circular, tomando nosso próprio comprometimento pessoal como prova daquilo que defendemos, isso subentende que não temos motivos objetivos para crer no que cremos. Do contrário, nós os apresentaríamos, ao menos para evitar fazer papel de tolos. Sem dúvida, sentimos que a vida é importante, mas isso nada prova se não pudermos demonstrar essa importância por meio de fatos. Colocados nessa situação, nossa estratégia é sempre a mesma: partir para o apelo emocional. Não há melhor resposta que o espetáculo para ilustrar alguns pormenores. Pensemos em nós mesmos, naquilo que nos faz gostar da vida. Porém, não pensemos nas razões pelas quais vivemos. Pensemos naquilo que realmente nos motivou a encontrar essas razões, no próprio desejo de viver que sentimos em nosso íntimo. Uma vez tenhamos nos concentrado nessa sensação, passemos à próxima parte. Suponha-se que alguém viesse até nós e demonstrasse, com uma argumentação impecável, que essa sensação é um equívoco, que estamos errados ao viver. Está matematicamente provado. Viver é um erro terrível. Diante disso, qual seria nossa reação? Deixaríamos de viver? Muito dificilmente. O mais provável é que inventássemos um pretexto qualquer para invalidar essa prova. Por sua vez, se essa objeção fosse derrubada, nós, com a maior cara de pau, inventaríamos uma segunda, e assim sucessivamente. Nessa situação, por mais que se tentasse, nenhum argumento poderia nos convencer, pois sentimos a necessidade de viver como algo muito mais fundamental que a própria racionalidade. O detalhe é que, se a prova matemática houvesse sido em favor daquilo sentimos, nós nunca a teríamos colocado em dúvida, por pífia que houvesse sido a demonstração. Assim, conforme fazemos esse jogo de racionalizar aquilo que sentimos, note-se que utilizamos 2 pesos e 2 medidas. Levantamos razões e mais razões para justificar aquilo que sentimos e, enquanto estão em nosso favor, achamos essas razões todas muito convincentes. Porém, o caso é que dificilmente aceitaríamos essas mesmas razões no sentido contrário, como uma refutação daquilo que sentimos, por melhor comprovadas que estivessem. Isso parece indicar que nossas razões são um subproduto de nossas convicções, não sua causa. Nessa ótica,
Nossas razões seriam algo como uma representante de nossas convicções, uma espécie de infantaria linguística por meio da qual lutamos em nome daquilo em que acreditamos, daquilo que sentimos ser verdadeiro. Então, mesmo que, na prática, sejam nossas razões que arregaçam as mangas e fazem o campo de batalha, os debates, não são elas próprias aquilo em que acreditamos, mas apenas um reflexo indireto disso, daquilo que sentimos, por basear-se nesse mesmo esquema emocional, um caso muito semelhante à crença em Deus. Pensemos a respeito. Já vimos alguém acreditar em Deus por haver encontrado provas de sua existência? Isso nunca ocorre. O que ocorre é justamente o contrário. Partindo da convicção de que Deus existe, geralmente nascida de alguma experiência pessoal incomunicável, o indivíduo passa a buscar provas de sua existência, encontrando-as nas menores irrelevâncias. Assim, a partir de um comprometimento emocional prévio, trabalhamos em racionalizações que buscam justificar nossas posições. Agora, se pensarmos no caso da vida, teremos basicamente a mesma situação. Alguém acredita que a vida é importante porque encontrou provas disso? Não. Simplesmente partimos desse pressuposto e trabalhamos racionalmente para justificá-lo. Conforme analisamos ambos os casos lado a lado, as similaridades apenas se multiplicam, mas não parece necessário entrarmos aqui nesse tipo de detalhe. Basta, para nossos fins, observar que a anatomia de nossas crenças parece seguir sempre esse mesmo padrão, independentemente do conteúdo específico da crença em particular. Parte-se de uma convicção de base emocional, a qual é posteriormente racionalizada em alguma teoria, mas a teoria mesma nunca chega a ter importância vital à nossa posição, pois ela é abraçada como consequência de nossa convicção, não como sua causa. Daí que, mesmo depois de refutados, não abandonemos nossa posição, pois nossa motivação primária para abraçá-la nunca foi racional, mas estritamente emocional. Ao mesmo tempo, como só podemos ser refutados racionalmente, e como nossas razões são apenas representantes de nossos verdadeiros motivos, a crença mesma permanece intocada ao longo de todo esse processo. Nessa ótica, como já observamos, a razão toma o aspecto de uma testa de ferro das emoções. Para ilustrar de uma forma mais prática, vejamos como um indivíduo típico lida com questões dessa natureza. Perguntemos, por exemplo, qual é o sentido da vida? O indivíduo responde, digamos, que o sentido é ser feliz. Então perguntamos em que fatos ele se baseia para fazer tal afirmação, e o indivíduo invariavelmente começará a devanear a respeito de suas experiências pessoais. Contudo, o que queremos saber é, por que o sentido é ser feliz? Por que não é ser triste, ou ser rico, ou ser sábio, ou ser qualquer outra coisa? Se o indivíduo tem essa opinião, deve ter seus motivos. Então pedimos que os apresente com objetividade, indicando ao menos alguns estudos que demonstrem a validade de sua ideia. Porém, com isso o indivíduo apenas se irrita, como se estivéssemos zombando dele ao pedir esse tipo de coisa. No outro caso, suponhamos que a resposta houvesse sido: o sentido da vida é aproveitá-la ao máximo. Mas poderíamos questionar, e se não quisermos viver ao máximo, no que poderíamos nos basear para justificar a afirmação de que todos devem fazer o seu melhor? Por que não fazer o seu mais ou menos, e depois relaxar? Que diferença fará? Para quem? O que é essa afirmação, no fim das contas, quer dizer? Se simplesmente afirmássemos que devemos fazer o nosso pior, isso provaria alguma coisa? Novamente, o indivíduo apenas se irrita. Estão presentes todos os sinais clássicos de fé. O mero fato de nossas teorias não se sustentarem nem mesmo diante dos questionamentos mais singelos e, ao mesmo tempo, permanecermos aferrados a elas, sem ceder a detalhes tão irrelevantes quanto o fato de elas não se enquadrarem na limitada lógica humana, tem grande similaridade com a fé religiosa. Só que, no caso, estamos diante de uma fé na vida. Em termos de conteúdo, a fé religiosa pode diferir da fé na vida, mas, em termos de estrutura, são virtualmente idênticas. Em primeiro lugar,
Nenhuma das duas tem base em evidências. Não podem ser demonstradas como um fato natural. Em segundo, não são objetivas, isto é, interpretam a realidade a partir de um ponto de vista emocionalmente comprometido, o qual não pode ser comunicado meramente em termos racionais, mas apenas se houver um fundo de experiências emocionais compartilhadas. Dentro disso, ambas baseiam-se igualmente numa racionalização dessa verdade emocional que sentimos e, também igualmente, não há preocupação com validar objetivamente o conteúdo dessa crença. Não importa por que se acredita, desde que se acredite, como justificam-se, comportam-se e protegem-se de maneira idêntica. Só podemos concluir serem posturas aparentadas, que nosso ferro pela vida é irracional. Isso parece bastante claro, porém, como é bem sabido, não costuma ser muito produtivo discutir sobre aquilo em que se tem fé, como o conteúdo desse tipo de crença é meramente inventado para justificar uma convicção prévia. Seria mesmo ingênua uma abordagem que focasse o conteúdo dessas crenças, como se pretendessem ser literalmente verdadeiras, e como se fizesse alguma diferença refutá-las. Discussões desse nível não costumam levar a nada, e as razões disso são óbvias. Porém, essa abordagem combativa não parece apenas problemática do ponto de vista da eficácia. Para além desse detalhe, parece haver algo de fundamentalmente errado na ideia de se refutar o valor da vida. Porque, afinal de contas, se tivéssemos sucesso nessa empreitada, teríamos demonstrado que devemos cometer suicídio. E não era essa a ideia. Tudo o que queríamos era demonstrar a falsidade dessa noção de sermos importantes. Mas isso, de alguma forma, parece arrastar implicações práticas. Tendo em vista esse detalhe, talvez devêssemos reconsiderar nossa estratégia argumentativa como um todo, pois essa abordagem racional, focada no conteúdo de nossas crenças, parece claramente incapaz de lidar com o assunto de forma satisfatória. A impressão é que essa ótica pega o assunto de atravessado, deixando de fora algo essencial, e não fica imediatamente claro que algo é esse. Sendo esse o caso, se quisermos aprofundar nossa compreensão do assunto, parece que teremos de ver além de nossos simbolismos, para tal fim, em vez de analisar o conteúdo de nossas crenças, focaremos sua forma geral, procurando delinear sua função prática, o papel que executam em nossas vidas. Veremos que os resultados, em poucas linhas, serão muito mais interessantes que longas discussões sobre o sexo dos anjos. Como dissemos, nossa crença de que a vida é importante decorre do fato de sentirmos que ela é importante. Contudo, por que sentimos que é importante? Qual o porquê dessa sensação? Parece prematuro simplesmente afirmar que essa sensação é uma fantasia, e encerrar a discussão. Em vez disso, não haveria alguma forma de abordar essa importância de modo a torná-la, se não justificável, ao menos inteligível. Talvez haja, se distinguirmos entre necessidades físicas e necessidades funcionais, talvez comecemos a entender de que modo olhar para esse tipo de questão. Como se sabe, a vida em si mesma é um processo físico, porém, nem tudo o que fazemos se deve diretamente a necessidades físicas. Algumas de nossas necessidades são assuntos internos da vida. Parte de nossas necessidades é a física, objetivamente orientada à realidade que nos circunda. Porém, parte delas é funcional, correspondendo não à realidade em si mesma, mas àquilo que precisamos fazer para nos perpetuarmos. Metaforicamente, é como se a vida criasse em torno de si, aos olhos do sujeito, uma espécie de realidade virtual, a qual se sobrepõe à realidade física, criando um cenário psicológico que orienta nossas ações àquilo que, direto ou indiretamente, conduz à perpetuação da espécie. Nesse cenário, teremos coisas como fome, beleza, moral, prazer, desejo, etc. E esses elementos regularão nosso comportamento, não em função do mundo em si, mas de como experimentamos, e assim saibamos o que fazer em cada situação. Colocado apenas nesses termos, pode parecer uma ideia vaga. Então passemos a algo mais concreto. Pensemos em algumas de nossas necessidades básicas,
alimentação, respiração, liberdade, socialização. Agora vejamos por que precisamos de cada um desses elementos. Alimentos são necessários para nos fornecer energia. A partir daquilo que ingerimos, retiramos a energia para a produção de moléculas adenosina trifosfato, ATP, as quais serão utilizadas em diversos processos celulares que nos mantêm vivos. Assim, apesar de comermos para satisfazer a fome, a alimentação remete a uma necessidade física, algo que o organismo não pode satisfazer por si próprio. Comemos porque precisamos da energia que está fisicamente armazenada nessas moléculas que ingerimos. A respiração responde igualmente à nossa necessidade física de oxigênio, sem o qual não podemos sobreviver. Como essa necessidade tem correspondência na realidade, de nada adiantaria simplesmente acreditarmos que temos oxigênio em nosso sangue. Precisamos efetivamente tê-lo, ou morremos. Agora pensemos em nossa necessidade de ser livres. A liberdade pode ser prazerosa, mas corresponde a quê? Na realidade física, vimos que nosso cérebro não pode dar a fome por satisfeita sem que estejamos alimentados, porque, se o fizesse, morreríamos. Mesmo assim, notemos que, em princípio, nada impediria que nos sentíssemos satisfeitos sem comer. O problema é que, independentemente de quão satisfeitos nos sentíssemos, a desnutrição eventualmente nos mataria. Por outro lado, no caso da liberdade, qual seria o impedimento para que nosso cérebro nos desse a sensação de que somos livres, sem que efetivamente fôssemos? Ao que parece, nenhum. Se nosso cérebro estivesse programado para tal, ele poderia simplesmente nos dar a sensação de que somos livres, mesmo que estivéssemos acorrentados. Como essa necessidade é apenas psicológica, criada por nós mesmos, não haveria quaisquer implicações imediatas nisso, diferentemente do caso da fome, que teria implicações fatais por estar atrelada a uma necessidade física, e não apenas funcional. Nesse caso particular, o interessante está em perceber que a realidade física torna-se, por assim dizer, supérflua, pois funciona apenas como um feedback para o que devemos sentir. Assim, enquanto a respiração é uma necessidade objetiva, a liberdade é uma necessidade subjetiva. Trata-se de uma carência que nosso próprio cérebro cria, e que nosso próprio cérebro decide quando foi satisfeita. Uma necessidade inteiramente virtual, que nossa espécie desenvolveu ao longo de sua evolução como uma estratégia de sobrevivência, como uma forma de regular seu próprio comportamento. O mesmo se aplica à necessidade de socialização. Precisamos ter amigos, mas essa necessidade não corresponde a algo de que literalmente precisemos. Essa necessidade é criada por nossos cérebros porque ter amigos foi útil à nossa sobrevivência enquanto espécie. Assim, fisiologicamente falando, nada acontecerá conosco se não tivermos amigos. Não vamos adoecer, definhar e morrer, como se tivéssemos parado de nos alimentar. Necessidades funcionais só são importantes por aquilo que precisamos fazer para satisfazê-las, não por si mesmas. A conclusão é que, a parte nossas necessidades mais básicas de sobrevivência, que tem correspondência na física, o restante de nossas vidas é um fantasma da função, um script comportamental que a vida criou para si própria conforme isso a ajudou a sobreviver. Essa porção virtual não corresponde a nada na realidade em si mesma, mas corresponde funcionalmente à perpetuação da vida, isto é, ao que precisamos fazer para que a vida continue existindo, para nossos fins. Era só a esse ponto que queríamos chegar, mas o que ele nos mostra, em si mesmo, não mostra nada. Contudo, exemplifica muito bem o tipo de olhar que devemos lançar a nós mesmos para entender essa espécie de assunto. Um olhar funcional, como se fôssemos máquinas, não um olhar interpretativo, como se fôssemos um texto. A importância dessa abordagem é que, ao lançar um olhar funcional sobre nossas motivações, conseguimos finalmente superar as dicotomias certo, errado, verdade, ilusão,
as quais nos faziam andar em círculos explicativos conforme tentávamos determinar a veracidade de algo que só possui valor prático. Como se abríssemos uma máquina e perguntássemos se suas engrenagens são verdadeiras ou falsas. No caso, buscávamos entender nossas crenças do ponto de vista do conteúdo de nossas racionalizações, como se elas fossem literalmente verdadeiras. Mas essa parece uma abordagem equivocada. Em vez disso, nessa segunda abordagem, somos levados a perguntar, não pelo conteúdo de nossas crenças, mas por sua função. O que acreditar nisto ou naquilo nos leva a fazer? Qual a função de nossas crenças? Passamos a focá-las à luz do papel que executam em nossas vidas, não de seu conteúdo. Como resultado, em vez de discutir sobre qual lado está certo, procuramos entender o que ter um lado nos leva a fazer. Esse ajuste de perspectiva torna a questão toda muito mais compreensível. Assim, em vez de perguntarmos se somos realmente importantes, a pergunta que fazemos é: qual a função de nos sentirmos importantes? E a resposta será óbvia: promover a sobrevivência. O que mais poderia ser? Promover a explicabilidade de nossos anseios. Nesse contexto, parece evidente o equívoco de considerarmos esse tipo de questão em termos de certo ou errado. Porque, se devemos viver, é pelo mesmo motivo que devemos comer. Porque funciona. Certo e errado não entram nessa equação, senão como aquilo que funciona ou não. Lembremos, somos máquinas de sobrevivência, não personagens de uma história em quadrinhos. Como qualquer máquina, estamos programados para fazer certas coisas porque elas funcionam, ou ao menos funcionaram em nosso passado evolutivo, não porque fazem sentido. Nessa perspectiva, como a motivação já não precisa ser considerada em termos de verdade, mas apenas em termos de funcionalidade, fica fácil encaixarmos inclusive nossa fé nesse esquema. Claro, não como uma forma de entender o mundo, mas como uma forma de fixar comportamentos úteis. Lembremos que nossas crenças são reflexo daquilo que sentimos, e aquilo que sentimos tem a função de orientar nossas ações. Logo, a racionalização de tais sentimentos, conforme constitui o conteúdo de nossas crenças, de nossas verdades pessoais, só poderia ser compreendida adequadamente no contexto da vida prática, como tendo um caráter normativo sobre nossas ações, nunca um caráter explicativo sobre a realidade. Ainda que haja muita confusão entre ambas as coisas, em algum nível nós parecemos enxergar através dessa confusão. Dizemos isso porque, de uma forma mais ou menos intuitiva, tendemos a encarar a religião como um guia moral, mas dificilmente como uma fonte de conhecimento, quer acreditemos em Deus ou não. Agora retomemos a ideia inicial. Se definirmos fé como uma crença de fundo emocional que não tem correspondência nos fatos, pois quando nossa fé corresponde aos fatos ela não se distingue de conhecimento, seremos capazes de englobar nossa autoestima, o amor da vida por si mesma, e a crença reflexa de que somos importantes, como uma fé na vida. Teremos então entendido nosso comportamento como uma espécie de superstição biológica baseada em algoritmos de autoperpetuação, um ritual de sobrevivência, por assim dizer. Pode parecer uma ideia descabida, mas, considerando a natureza impessoal da realidade que nos criou, não parece haver outro modo de interpretar nossas vidas, de entender por que fazemos o que fazemos, senão supor que isso, de pouco em pouco, por tentativa e erro, foi desenvolvendo-se lentamente por meio da seleção natural, ao menos da parte da natureza. Não parece haver problema nesse tipo de abordagem. Não precisa fazer sentido, só precisa funcionar. Essa sempre foi a regra de ouro da evolução. Se, para nos convencermos, quisermos outros exemplos desse princípio, basta observar quantos rituais de acasalamento estranhíssimos evoluíram em outras espécies. Perceberemos que essa ideia não é apenas tangível, mas na verdade quase trivial, um fenômeno corriqueiro no mundo natural. Considerado nesse contexto, nosso comportamento já não precisa fazer sentido, assim como nossos pulmões não precisam fazer sentido, sendo apenas mais uma peça de nossa maquinaria biológica.
Nosso comportamento não precisa fazer sentido ou ser racionalmente justificável. Só precisa funcionar. Claro que, em nosso próprio caso, por havermos evoluído como uma espécie capaz de aprender e refletir, tornamos-nos capazes não apenas de fazer nosso dever de casa, mas também de entender a função desse dever, e não só em termos simbólicos, mas literais. Entendemos não apenas como nos reproduzimos, mas também porque nos reproduzimos, e que essa reprodução, em si mesma, não tem sentido, só tem função. Naturalmente, seríamos os últimos a negar o quanto isso tudo é insólito. Caímos de paraquedas nessa mega estrutura de gambiarras evolutivas, e não foi fácil colocar cada peça em seu lugar. Mesmo assim, parecem ser poucos os que conseguem assimilar esses fatos sem enlouquecer. Pelo menos um pouco.